Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França. Conteúdo de revelação, extrato de respostas, psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos, perguntas de 425 a 438, do capítulo 8, Emancipação da Alma. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo Sonambulismo. Pergunta de Kardec, número 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Resposta dos espíritos. É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste, como se serve de uma mesa, ou de outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões, produzidas por objetos ou causas externas, e as comunicam ao espírito, que, então, também em repouso, só experimenta, do que lhe é transmitido, sensações confusas, e frequentemente, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos, nenhuma lembrança guardam do que se passou, enquanto estiveram no estado sonambúlico, e por que os sonhos, de que se conserva memória, as mais das vezes, não têm sentido. Digo as mais das vezes, porque também sucede serem, a consequência de lembrança exata, de acontecimentos de uma vida anterior e até, não raro, uma espécie de intuição do futuro. Pergunta de Kardec, número 426. O chamado sonambulismo magnético, tem alguma relação com o sonambulismo natural? Resposta dos espíritos. É a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Pergunta de Kardec, número 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Resposta dos espíritos. Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Pergunta de Kardec,
número 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Resposta dos espíritos. Já o dissemos, é a alma que vê. Pergunta de Kardec, número 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Resposta dos espíritos. Não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente a atravessa. Frequentemente ouves o sonâmbulo dizer que vê pela testa, pelo punho, etc., porque, achando-os inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver, sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Pergunta de Kardec, número 430. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo, e tantas vezes se engana? Resposta dos espíritos. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos, não é dado verem tudo, e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica, para fim útil e sério, não para que se informe, do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Pergunta de Kardec, número 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo, e como pode falar com exatidão, de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima, de sua capacidade intelectual? Resposta dos espíritos. É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos, do que os que lhe supões. Apenas, tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo. Espírito, como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito, repetidamente, que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material, do que haja aprendido em precedente existência. Entretanto, no estado, a que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Nota de Kardec. Mostra a experiência, que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devam dizer, e suprem a incapacidade que denotam. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é às vezes patente, e se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes: dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá motivos a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo, e sem se importarem com a verdade. Pergunta de Kardec, número 432.
Como se explica a visão à distância, em certos sonâmbulos? Resposta dos espíritos. Durante o sono, a alma não se transporta. O mesmo se dá no sonambulismo. Pergunta de Kardec, número 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física, ou só da natureza do espírito encarnado? Resposta dos espíritos. De uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Pergunta de Kardec, número 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? Resposta dos espíritos. Somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria, a que ainda se acha ligado. Pergunta de Kardec, número 435. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Resposta dos espíritos. A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem, no primeiro momento, que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanteia e fá-los supor que têm diante da vista seres terrenos. Nota de Kardec. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor, e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes, com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. Pergunta de Kardec, número 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo, ou do em que está sua alma? Resposta dos espíritos. Porque esta pergunta, desde que sabe ser a alma quem vê, e não o corpo? Pergunta de Kardec, número 437. Posto que o que se dá, nos fenômenos sonambúlicos, é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo, as sensações do frio, e do calor, existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Resposta dos espíritos. A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga, e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra, por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam, como se estivessem ao lado uma da outra. Pergunta de Kardec, número 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade, influi no estado do seu espírito depois da morte? Resposta dos espíritos. Muito, como o bom, ou mau uso, que o homem faz de todas as faculdades, com que Deus o dotou. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Êxtase. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.